Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre apego. À medida que Deus vai confiando coisas pra gente, riquezas, aí você pode falar para mim, mas já que eu não sou rico. Mas ok, ainda que você tenha outras coisas de muito valor que você se apega fortemente, onde que está o seu coração no final das contas? Será que está nessas coisas que você considera extremamente importante, que Deus pode ser até Deus dando para você? Vamos dar uma pensada sobre isso. Convido você a ficar comigo até o final do vídeo. Vamos ver o que a Bíblia fala para nós e vamos meditar e aprender e aplicar aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Para você que não me conhece, eu sou a Jaque e eu tô aqui numa jornada de leitura diária da Bíblia. Muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes o YouTube recomenda o vídeo, você não sabe do que se trata. Não é um canal para falar mal de ninguém, sabe? Que vai na onda aí das trends. Não, eu costumo também dizer assim, que não é um canal que vai dar o que você quer ouvir, sabe? Tipo, eu quero ouvir ela falar isso, porque tá todo mundo comentando. Não, a ideia é você ouvir o que a palavra de Deus tem para você hoje, aquilo que você precisa ouvir, e eu também, tá? Não só você, mas eu também. E por isso nós estamos aqui nesse compromisso diário, em que se de repente isso pode ser legal, uma bênção para você, eu convido a se inscrever no canal, ativa aqui o sininho, para você não perder os avisos, que sempre que um vídeo novo sair, o YouTube vai te avisar. E aí eu lembro que o vídeo sai todo dia nesse horário, tá bom? Antes da palavra, quero convidar você a orar, falar com Deus juntamente comigo, se você puder, é claro. E vamos pedir que Deus fale com a gente, nos dê sabedoria, entendimento na sua palavra, porque Ele é o dono da palavra, Ele é o dono dessa obra. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou pela tua palavra, por mais um dia que o Senhor nos dá. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajude em nossas fraquezas e nossas debilidades, Senhor. Senhor, nós somos frágeis, somos errantes, e eu reconheço, ó Deus, que eu preciso do Senhor mais e mais, que é necessário te buscar mais e mais para que a gente não venha a ser engolido com as coisas que esse mundo oferece para a gente. Senhor, eu peço que visite quem está me assistindo agora, seja um pai de família, uma mãe de família, um jovem, uma jovem. Senhor, visita juntamente com toda a sua família, a sua casa. E eu peço que dê a essa pessoa a sabedoria necessária que ela precisa para conduzir a sua casa, conduzir situações que ela esteja enfrentando. Nos ajude, ó Deus, que a sua palavra nos transforme totalmente, dando para nós corações transformados, corações melhores, corações obedientes, corações gentis, amorosos, perdoadores, um coração como o teu. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, meu Deus. Venha nos confrontar também com a tua palavra e que ela venha nos curar, que ela seja como um remédio nesse dia. É o que eu te peço no nome de Jesus e te agradeço desde já, Senhor. Amém e amém. Bom, estamos aqui na jornada do livro dos Salmos, tá? Para quem não sabe, a gente está fazendo a leitura do livro dos Salmos por esses dias e talvez aí alguns meses à frente. E hoje nós vamos ler o Salmo 62. E a palavra de Deus, ela diz assim pra gente: somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha e minha salvação. Ele é minha fortaleza, não serei muito abalado. Até quando todos vós atacareis um homem para derrubá-lo, como se fosse um muro inclinado, uma cerca prestes a cair? Eles só pensam em como derrubá-lo da sua alta posição. Gostam de mentiras, bendizem com a boca, mas maldizem no íntimo. Ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha, é minha salvação. Ele é a minha fortaleza, não serei abalado. Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é o meu forte rochedo e meu refúgio. Ó povo, confiai nele em todo o tempo, derramai o coração perante ele, Deus é nosso refúgio. Certamente os plebeus são como um sopro, e os nobres como um engano. Pesados juntos na balança são mais leves do que um sopro. Não confieis na opressão,
nem vos orgulheis do roubo. Se vossas riquezas aumentarem, não coloqueis nelas o coração. Deus falou isso uma vez, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Senhor, a ti também pertence a fidelidade, pois retribuis a cada um de acordo com seus feitos. Temos lido ao longo de todo o livro dos Salmos até aqui, nesse Salmo de número 62 salmos, né, gente? Para quem está acompanhando desde o começo, quantas vezes Davi falou isso para o Senhor? Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Inclusive, no vídeo anterior falamos sobre isso também, sobre o nosso refúgio. E aqui ele traz, assim, uma espécie de ensino, de exortação para a gente confiar no Senhor. E aqui o texto que, assim, me chamou bastante atenção para comentar sobre o que eu falei no começo do vídeo, é o versículo 10, que diz assim: se vossas riquezas aumentarem, não coloqueis nelas o coração. Isso é bem interessante, eu acho que dá para a gente pensar assim, um pouco sobre o que acontece nos dias de hoje com as pessoas, sobretudo até no meio gospel, né, gente? Até porque tem um ditado bem conhecido em que diz assim, que a gente conhece uma pessoa de verdade quando é dado para ela muito dinheiro e muito poder. E me parece que faz muito sentido. Sabe aquelas pessoas que em um momento da vida elas eram simples, elas tinham um outro coração, elas tinham um coração puro, um coração gentil, né? De repente elas começaram a subir ali na sua vida, começou a ser elevada em alta posição, aí elas começaram a ter ou uma influência maior, ou uma posição maior, começaram a ganhar muito dinheiro, aumentaram as suas posses, as suas riquezas, e elas se transformaram totalmente em outras pessoas. E aí já tem aqueles que pensam assim, não é que elas eram humildes e se perderam no caminho. Na verdade, elas sempre foram daquele jeito, só que as riquezas trouxeram à tona o que estava ali no coração. Isso eu acho que eu vou deixar para cada um tirar a sua própria conclusão. Mas eu trouxe esse comentário porque quando Davi ele fala assim, se as vossas riquezas aumentarem, não coloqueis nelas o coração, eu acho muito propício para os dias de hoje, sabe? Ainda que assim, às vezes a gente pensa assim, puxa, mas eu não tenho riqueza, né? Eu não tenho muito dinheiro, eu tenho outras coisas. Mas a questão, acho que aqui não é só riqueza, sabe, gente? É tudo aquilo que o seu coração se apega quando você começa a ter um pouco mais de sucesso ou começa a prosperar um pouco mais em qualquer área da sua vida, entendeu? Então tem coisas que elas são bem interessantes de se pensar, porque quando a gente pensa assim, se as vossas riquezas aumentarem, a gente sempre pensa que isso é só para o rico, né? Ele que vai se ver com Deus ali, porque ele tem um monte de riqueza, enfim. E riqueza é algo ruim, mas na verdade não é. A questão não são as riquezas em si, mas a questão é onde que o nosso coração está firmado. Fiz um vídeo também sobre o nosso coração firmado. Então me faz assim pensar, por exemplo, quais são as coisas que a gente tem se apegado, ainda que não sejam riquezas, né, financeiras, ouro, prata e tudo mais. E aí eu fico pensando muitas vezes quando a gente se apega até a nossa posição. Por exemplo, se você tem uma posição de liderança, se você é um chefe, né? Se você é um chefe no seu trabalho, um líder em algum lugar, e aquilo começa assim, o seu trabalho começa a crescer de um jeito que o seu coração passa a ficar ali, sabe? Tipo, vamos supor que você está desenvolvendo um trabalho, você tem uma equipe, começa a fazer muito sucesso, e o seu coração fica preso ali. Sabe, aquilo se tornou sua riqueza. E assim, a gente pode até ir além. A gente pode dizer que aquilo se tornou o seu Deus. Então é muito interessante a gente poder imaginar, a gente poder trazer para nós, né, para o nosso coração, a nossa reflexão, trazer a responsabilidade para a gente, onde que a gente tem colocado o nosso coração, quais são as nossas riquezas, onde a gente tem colocado o nosso coração e se as nossas riquezas têm aumentado para o nosso coração estar ali. É muito fácil a gente se perder, gente, naquilo que faz nos elevar a um patamar mais alto. E aqui eu tô falando não só de riquezas, mas eu falo também de posição, às vezes fama. A gente muitas vezes
Não precisa imaginar que fama são para aquelas pessoas que alcançam milhões de pessoas. Às vezes você tem uma fama no seu bairro, você tem uma fama no seu entorno ali, no seu círculo social, você é uma pessoa que é vista dessa forma, né? Uma forma A, uma forma B, as pessoas te veem de um jeito, te olham ali com uma certa referência e a gente usa dessa situação, dessa referência que a gente se tornou, como se aquilo fosse Deus pra gente. E à medida que a nossa referência, né, começa a se expandir, a nossa influência começa também a se expandir, é muito fácil a gente se perder nesse caminho. Porque a gente começa a achar que o controle é nosso, a gente começa a achar que é tudo nós, assim, que faz as coisas, sabe? E a gente deixa de dar glória a Deus. E aqui no texto, Davi, ele fala uma coisa que eu acho que é o ponto de equilíbrio para momentos assim, que é o versículo 7. A minha salvação e a minha glória estão em Deus. Sabe, eu penso assim, não existe glória que vale a pena se não for aquela que aponte para Deus. Se não for aquela que devolva a Ele o que Ele derramou sobre a gente. Por isso o texto fala, se as vossas riquezas aumentarem, não coloqueis nelas o coração. O nosso coração tem que estar, gente, em Deus. Eu já falei isso várias vezes, porque a palavra de Deus fala sobre isso pra gente várias vezes. Então é muito importante a gente ver onde está o nosso coração, examinar, a Bíblia fala, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo, se examine a si mesmo, olhe para dentro de você e começa a buscar em Deus o que está ali dentro de você, em que você está querendo, assim, está colocando muito coração ali que não é no Senhor. Porque se você está colocando o coração em algo que não é Deus, aquilo está se tornando Deus para você. E é muito perigoso esse caminho. É muito perigoso porque é um caminho que a gente se perde facilmente. Por que a gente vê tanto escândalo? Por que a gente vê tantas igrejas, tantos líderes assim se perdendo no meio da corrupção? Sabe? É muito dinheiro envolvido, gente. Às vezes o nome da pessoa se torna tão grande que ela acha que ela realmente é alguma coisa. É todo mundo querendo se aproveitar daquela fama, é todo mundo querendo se aproveitar daquilo que alguém que é muito rico pode oferecer. Todo mundo quer se beneficiar um pouquinho. Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque eu acho que quando a gente começa a entender mesmo, que Deus é o dono de todas as coisas, tudo que Ele nos confia é emprestado, a gente vai devolver isso para Ele, a gente vai prestar contas para Deus um dia. Um dia a gente vai voltar para casa e nós vamos apresentar para Ele tudo aquilo que Ele confiou para a gente nesse mundo para a gente administrar. Quando a gente entender isso, gente, a seriedade que é o temor no coração da gente que precisa ter, essa palavra aqui de Salmo 62 vai fazer muito mais sentido. O que eu diria para você e que eu pego também para mim, que um dia, em algum momento, quando Deus começar a nos prosperar, em qualquer área que seja, em qualquer área, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, na faculdade, na comunidade, na vizinhança, se Deus começar a prosperar o seu caminho um pouco mais, mantenha-se humilde, mantenha-se puro, mantenha-se simples, porque a glória dessa expansão, ela tem que ser dada somente para Deus, gente, só para Deus. A gente tem que falar como o Davi falou aqui, minha salvação e a minha glória estão em Deus. As coisas desse mundo vão ficar aqui. As coisas desse mundo, elas vão passar. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não tem garantia que a gente vai estar aqui. E o que a gente fez da nossa vida que glorificasse o nome do Pai? Que glorificasse o nome do Senhor Jesus? Eu acho que é muito importante a gente trazer essa responsabilidade para nós. Que se Deus aumentar, né? Se Ele expandir a nossa riqueza, seja financeira, seja aquilo em que a gente se apega. Claro que o texto aqui está falando de riquezas mesmo, né? Na questão de posses e tudo mais. Mas vamos pensar nos nossos dias, ainda que a gente não tenha toda essa riqueza. Mas se a gente começa a crescer, evoluir um pouco mais em outras áreas,
vamos nos certificar, vamos nos garantir que o nosso coração está no lugar certo, no lugar que tem que estar, que é aqui na palavra, aqui no centro da vontade de Deus. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Medita sobre esse vídeo um pouco mais. Se você chegou até aqui, curte o vídeo se ele foi uma bênção para você e compartilha com alguém que está nessa jornada também de fé, querendo aprender, querendo crescer, querendo ter vida prática com Deus e não só teoria, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.